Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um ProspectCast. Eu sou o Rafael Kutaiti. E eu sou o Alexandre Pedrosa. Aê, bora para mais um, amigo? Vamos lá. E esse aqui, Pedrosa, é o episódio 184. Galera, 184 vezes eu sentei aqui na cadeirinha de aluno e sei que hoje eu vou aprender muito aqui, que eu tô com uma fera do mercado automotivo. Tô aqui, vou entrevistar hoje aqui Daniele Ferreira. Ela é advogada, consultora empresarial, cofundadora do Instituto Ferreira Furbino. Daniele, muito bem-vinda, obrigado pela participação. Olá, gente. Muito obrigada pelo convite, Rafael, Pedrosa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder compartilhar alguns momentos, né, dessa minha vida, dessa minha trajetória e ajudar a dar um norte para o setor automotivo, né, que é um setor tão carente de informações. Exatamente. Legal. Eu falo que eu sou tão grato a esse setor automotivo porque vendas mudou a minha vida, o setor automotivo mudou a minha vida. Eu nunca gostei quando as pessoas falavam que vendedor é enrolão, que quem trabalha com carro é porque não tinha o que fazer, foi vender carro. Né? Eu tenho a minha empresa hoje graças a vendas ao setor automotivo e eu gosto sempre de quebrar esse paradigma. Né? Tem muito mais gente honesta, correta no mercado, em seminovos, em concessionárias, do que gente que engana, que enrola, que faz as coisas erradas. Então, eu sou um defensor e eu montei esse podcast aqui para retribuir um pouquinho, né, tudo que eu fui abençoado pelo mercado automotivo. Me sinto na obrigação. A galera acha que a gente está ganhando dinheiro aqui, né? A gente paga para ter o podcast. Estamos tentando com os apoiadores agora equalizar e é uma honra poder estar aqui hoje, poder trazer conteúdo de valor para esse mercado tão carente que precisa de conteúdo. E agora a gente sente, pelo menos ali, um pouco mais de maturidade dos lojistas, do setor automotivo buscando se profissionalizar, né, Dani? Você sente isso também? Sinto sim, Rafa. Inclusive, ontem eu estava no G30 do Google, eu fiz uma palestra lá e eu fiquei encantada com a quantidade de lojistas que estavam lá terça e quarta-feira, o dia inteiro, para aprender. Legal. Então, Rafa, isso tudo que você está falando aí, eu me emociono, porque se hoje eu estou sentada aqui conversando com vocês, é por gratidão. Olha. E ontem eu tive a oportunidade de demonstrar um pouquinho dessa gratidão para cada um dos lojistas que estavam lá presentes. Mais de 500 pessoas, né? Mais de 500 pessoas. Aproveitar para parabenizar o Guga pelo trabalho que ele faz. Ele já parabéns. esteve aqui, inclusive, está me devendo uma entrevista, hein, Guga? Estou esperando a segunda edição aqui. Parabéns pelo evento. E eu fico muito feliz de poder estar nessa jornada com essa, né, essa união das pessoas que estão em prol de profissionalizar o mercado. Então, te espero aqui para a segunda edição, Guga. É mesmo, Guga, vem cá dar um pouquinho do seu conhecimento Legal. aqui que a galera precisa. E ó, eu preciso agradecer a Vânia também, né, da Soveng, que é uma querida que fez essa conexão, né? A gente já tinha se conhecido, acho que na escalada, o Benê, mas o Benê, um abraço pro Benê. Um abração. Benê, mestre das conexões, mas a Vânia estreitou um pouquinho mais e a gente acabou marcando aqui. A Vânia e o Glênio são dois queridos, né? Então, só agradecer a conexão. Eu gosto de agradecer quem me ajuda, de ser me conectado com você. Se você me permitir, eu queria mandar, né, um grande abraço para a Vânia e o Glênio da Soveng, que eles fazem um trabalho excepcional. E vou mandar um grande abraço também para a Andréia, contadora, porque a gente tem que reconhecer as pessoas que estão no mercado automotivo e que estão fazendo a diferença. Tá? Nossa. Parabéns, galera. É isso aí. Vocês fazem a diferença. Muito bom. E o tema aqui, blindagem jurídica, como proteger sua loja e transformar o direito em vantagem competitiva. Porque as pessoas têm um estereótipo ali de que, o jurídico eu vou perder dinheiro, né? E tem os dois lados, né? Se você tá blindado, se você tá bem resguardado, é uma oportunidade para você conseguir até ou deixar de gastar, né? Ou até recuperar, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas queria que você falasse as suas redes sociais pra galera seguir também. Lá no Instagram é doutora Daniele Ferreira com 2 L's. Isso, doutora.daniele com 2 L's Ferreira.car. Perfeito. É só colocar lá aqui embaixo. .car, tem que ter o carro. Tem que ter o carro. Bora seguir a Daniele no Instagram lá, galera. Legal. E conta um pouquinho da sua trajetória, essa história, como é que você veio parar no setor automotivo. Me conta um pouquinho essa história. Então, Rafa, eu comecei a trabalhar numa agência de automóveis em 1997. Tá? Então, eu comecei como secretária, passei no cargo de vendedora, comecei a trabalhar no setor de documentação, que é um setor muito crítico da empresa. A documentação tem que ser uma coisa bem rigorosa. Trabalhei no setor financeiro, eu passei a gerente financeira, até que um dia meu patrão falou que eu não tinha mais lugar na empresa dele, no sentido
olha, você não te cabe mais aqui, você é maior do que isso. Mas então, você foi vendedora, desculpa te interromper, que legal, não sabia mas disso. Mas eu fui vendedora sem saber vender, porque eu era secretária e havia um feirão que chamava em Belo Horizonte, Feirão da Gameleira, isso em 2007, 2008. Isso em loja de seminovos, né? Sim, loja de usados mesmo. Aí era um feirão que a gente vendia 30 carros por final de semana naquela época. Caramba. E aí, naquela confusão, eu vendi 7 carros no feirão, sem nem saber o que era vender carro. Dani. Exatamente. Então, aproveitar a oportunidade, Eustáquio, um grande abraço para você. Você é meu incentivador, é uma das pessoas que me fizeram estar aqui hoje. Então, Rafa, eu trabalhei em uma agência de automóveis, depois eu vivenciei todas as maiores dores dos lojistas dia a dia nesses quase 30 anos. Então, eu posso dizer para você que eu sei as dores de vocês. E no decorrer dos anos, eu até mesmo, antes de me formar, eu tentava dar uma forma de viabilizar isso, de profissionalizar, né? Que antigamente, na minha época, o contrato era uma folha de papel de ofício, que era um bloco que você colocava carbono e preenchia. Então, eu sempre fui muito proativa. Eu falei, não, isso aqui está ultrapassado. Então, eu ia alterando na medida que a empresa ia necessitando de algumas informações. E nem era a tua função, isso era um over-delivery. Exatamente, mas eu sempre fui assim para tudo na minha vida. Eu não gosto que nada me dê pronto, eu gosto de ir fazer e chegar até o fim. E quando eu me formei, eu fui lapidando e eu fui transformando as dores em proteção. Então, tudo que eu vi que poderia servir de prevenção, eu fui estabelecendo cláusulas contratuais protetivas e informativas. Tanto que nós vamos falar da blindagem jurídica mais para frente, o pilar dela é o dever de informação. Perfeito. Que gera a prevenção. Então, a minha história veio disso. Então, eu atuo em Belo Horizonte, né? Eu tenho meus clientes, eu me formei há 18 anos. Dá pra perceber que você é mineira pelo sotaque. Uai, né? Uai, não tem jeito, né? Então, eu advogo há 18 anos, eu já atuei em mais de 5.000 processos, tá? O escritório, ele não é de massa, é o escritório meu, eu que sou fundadora do escritório, trabalha meus sobrinhos, a minha sobrinha, meu irmão, é uma coisa bem, assim, familiar. E acabou que eu fui primeiro pro direito e saí trazendo todo mundo comigo, ó, o poder de influência. Olha! Aí veio, meu irmão se formou e meus 2 sobrinhos se formaram. Daqui a pouco, quem sabe, a Lorena não vai também, minha assistente. Mas, então, a minha trajetória, eu dedico muito a esse setor. Você começou falando pela gratidão. E eu estou aqui também hoje pela gratidão. Porque tudo que eu tenho de mais precioso que eu considero na vida, que é o conhecimento, que isso ninguém tira, quanto mais você compartilha, mais você tem. É a única riqueza que você dá e não perde. Né? No dinheiro você perde, o conhecimento não. Eu ganhei esse presente do setor automotivo. Então, você compreende o quanto, para mim, isso é essa gratidão. E quando eu dá para guardar para você não só, dá. Né? Quando eu me vi, os lojistas, assim, desesperados, muitos até sem... Nossa, nós não temos direitos a nada, nós somos errados sempre. Eu falei, opa, peraí, tem uma luz no fim do túnel. Então, a minha trajetória, bem resumidamente, é essa. Mas eu entendo todas as dores de vocês e sou muito sensível a isso. E é por isso que eu estou aqui. Você teve do outro lado, né? Você conhece como que é o dia a dia de estar numa loja de carros. É uma coisa que é uma premissa de contratação nossa na Te falei ali nos bastidores. Exatamente. O cara quer dar um treinamento aqui, ele tem que ter sido vendedor. Como é que você vai ensinar alguém a vender? Mas você nunca vende nada, né? Então a gente busca mais de 95% da nossa equipe trabalhou em loja concessionária, como vendedor, gestor.
Enfim, aproveitando e falando aqui em blindagem, que eu sei que você vai trazer agora o que é blindagem jurídica nacional, quero falar para a galera aqui do nosso apoiador, que é a Gestalto Brasil, que retornou. Então não posso deixar de valorizar aqui. Se você é lojista e não tem ainda 1 até 2 anos de garantia na tua operação, você está deixando dinheiro na mesa. Né? Então a gente vê muita gente perdendo dinheiro porque vai avaliar ali o carro. Não, aqui vai gastar milão, né? Ele coloca ali, aí vai ser o Belo que fala. Esses milão às vezes vira 5 mil, 8 mil, e com a Gestalto você consegue ter essa proteção. A Gestalto, ela tem todo o apoio da Assurance, né? Houve uma fusão recentemente agora, né? Que é uma das maiores seguradoras do mundo. Então, se você é lojista, se você é concessionário, não tem ainda em seminovos 1 até 2 anos de garantia, além de você estar perdendo a chance de agregar valor na venda, né? Porque você consegue mostrar para o teu cliente que você tem essa proteção no veículo, você também consegue rentabilizar, porque você tem às vezes um padrão na tua operação de 1 ano de garantia e você pode colocar, se o vendedor vender o segundo ano de garantia, você dá uma comissão. E a fidelização, né? Que pode ter a recorrência dessa garantia, né? Então, eu acho que é proteção para o lojista, para a concessionária e para o cliente, para os dois lados. Então, o QR Code está aqui na tela, link na descrição, entre em contato, coloca a Gestalto lá que vai vender muito mais e muito melhor na tua operação, não é isso? Boa, é isso Pode aí. mandar um abraço? Claro. Felipe Muraski da Gestalto, estive com ele lá ontem, grande abraço. Esse cara é fora da curva, que isso, é uma inspiração. Sim. Obrigado, Felipão, tamo junto, meu irmão. Boa, vai lá, Dani, desculpa de interromper, mas eu queria saber na prática o que é blindagem jurídica nacional. Então, se eu te falar, você não acredita. Vamos lá, deixa eu te contar para você entender. Como eu te falei, pelo fato de eu ter vindo de dentro do setor automotivo, eu não busquei contratos fora. Eu peguei aquele modelo seco e eu fui transformando os contratos de acordo com as necessidades diárias da loja. E quando eu me formei, obviamente que eu comecei a ter o conhecimento técnico para poder aplicar nesse conhecimento prático. Você teve primeiro a prática, depois a... Isso. O caminho foi meio inverso. Que legal. Mas eu acho que é tão importante quanto. Eu sou super a favor de faculdade, de curso, de estudar. Mas tem que ter a prática. Para mim, tão importante quanto você ter a teoria, você vivenciar aquilo. E o mais bacana é porque quando eu comecei a prática primeiro, quando eu fui para a universidade, eu fui tentar o meu interesse era buscar alguma coisa para eu já começar a aplicar na minha prática. Então, o interesse era muito maior. Sim. E aí, no decorrer de todos esses quase 30 anos, né? Gente, são 30 anos, é muita coisa. Eu comecei a criar modelos em que eram utilizados pelos meus clientes e, na medida que eles chegavam, eventualmente, no judiciário, se chegassem, as decisões elas eram muito favoráveis e com base nos contratos. Então, o que eu comecei a perceber? Que quanto mais o lojista cumpre o dever de informação, mais protegido ele está. Você sabe por quê, Rafa? Você começou falando assim, olha, eu fico chateado do segmento ser chamado de picareta. Muita gente não sabe de onde vem essa pecha, né? Essa pecha, ela veio de antigamente, quando começaram o comércio de veículos usados, eles faziam a tal das gambiarras, né? O consumidor naquela época não tinha muita informação, porque não existia a internet, gente. Hoje, o consumidor, ele já sabe a placa do carro, o ano do carro, quem é o dono, quem foram os donos do carro, se o carro teve um acidente, ele já consegue, hoje em dia você consegue fazer test drive pela internet. Virtual. Então, o consumidor de hoje não é o mesmo consumidor de 1990, quando foi constituído o Código de Defesa do Consumidor. Então, o que eu comecei a perceber? Quanto mais o meu cliente informava, menos prejuízo ele tinha. Em que sentido? Menos retornos de cliente voltando na loja pedindo você tem que arrumar isso ou aquilo, porque já vinha no contrato que não tinha garantia. Ele já informava e o cliente lia e já saía ciente de que ele teria garantia daquilo. Então, redução nesses pós-vendas desnecessários. Só na informação e na comunicação assertiva
você já consegue ter uma melhoria gigantesca. Você não tenha dúvida, tá? Porque o consumidor gosta de ser informado. Ele não quer ser enganado. Até mesmo porque hoje em dia você não consegue enganar há muito tempo o consumidor. O Dani, o óbvio tem que ser dito, né? Então, assim, às vezes é óbvio para você que é vendedor. Não, isso aqui é óbvio, que aqui a parte elétrica tem garantia, mas o cliente não sabe. Às vezes ele juntou dinheiro a vida inteira e ele não tem esse conhecimento. Então, você tem que falar para ele a verdade. Eu tinha na minha loja, quando eu era vendedor de seminovos, eu fazia o pós-venda, eu ligava para o cliente depois para saber, né, como estava o carro, e eu tive não vou citar a empresa que eu passei, que o dono da loja falou, não existe pós-venda em seminovo, não é para você ligar para o cliente, você tá louco? Você vai ligar, o cara vai te dar uma lista de coisas para... Eu não quero que você ligue. Eu falei, cara, eu preciso fidelizar o cliente, vou pegar a indicação, e eu não temo, porque eu falei para ele que era motor de câmbio, eu falei que foi feito na revisão, não, você não ligue, ele me proibiu de ligar, porque se eu ligasse para fazer um pós-venda, pegar uma indicação, ia vir uma lista gigantesca. Por quê? Pela falta de comunicação e pela cultura, né? A transparência é fundamental, né, Dani? Ô, Pedrosa, eu vou te falar uma coisa, e talvez as pessoas nunca... O vendedor de carro, ele tem que ter essa sensibilidade. No Benê, teve muito isso da questão da humanização, né? De você entender a necessidade do comprador. Só, gente, veja bem, o consumidor, os vendedores de veículos usados, na verdade, vocês vendem, eu falei isso ontem, vocês não vendem só produtos, gente, vocês vendem sonhos. Não é só um carro, é um sonho. Às vezes a pessoa tem um sonho de comprar uma casa e um carro. Só que muitas vezes ela alcança o carro primeiro do que a casa. É o maior sonho realizado de muitos brasileiros. Só que tem um detalhe, Pedrosa e Rafa. O sonho da pessoa é comprar um carro novo, sem problemas. O sonho dela é esse. Só que quando ela chega na empresa com esse sentimento de que o carro não vai dar problema algum, porque na perspectiva dela, era o sonho dela. Então, eu falei isso ontem e vou falar de novo. Vendedores, não tem problema algum você falar o meu carro é o melhor do que o carro da concorrência, é o melhor carro que tem no mercado, mas traga o consumidor para a realidade. Mas olha, esse carro é usado, ele é usado em continuidade. Então, olha... o cliente muitas vezes chega e fala assim, nossa, eu comprei o carro aqui, mas com 2 meses a embreagem teve que trocar, eu só usei 2 meses. Olha, consumidor, quando você vai comprar um carro usado, você tem que entender que você está comprando em continuidade. Então, você tem que entender que se o carro tem 80 mil quilômetros, por mais que você só tenha trafegado 2 mil, ele já trafegou no mínimo 80. Então, quando você está pagando aquele preço, você está pagando mais barato justamente porque essas questões estão sendo consideradas. Assumir esse risco. Você entendeu? Então, e isso, Rafa, você está... Olha para você, sem você saber, você está falando uma questão jurídica que está sendo pontuado. Hoje, o entendimento dos tribunais tem sido justamente esse, que aquele que adquire um veículo usado, ele assume esses riscos que são inerentes ao próprio produto. O carro zero dá problema. Exatamente. O cliente achar que ele vai comprar um seminovo abaixo, óbvio que é mais barato, porque já foi usado. Vai dar problema, vai ter manutenção. Tudo que é mecânico dá problema. Tudo. Mas aí, o carro zero, você tem uma expectativa de que a vida útil dele é 100%. Sim. Então aí, nesse caso, ok, deu problema, não há que se questionar. Por quê? Ele realmente, a minha perspectiva é que ele não dê problema, que ele esteja perfeito. E se der, tem garantia de fábrica. Exatamente. Desde que ele siga Mas o carro usado não tem essas possibilidades. Então, voltando ao método jurídico, tá vendo como é que tem certas informações? Eu vi que você falou assim, olha, esse insight da continuidade. Sim, tá vendo que fantástico. O vendedor, ele, antes da venda... Ele incutir essa informação na cabeça do consumidor, o consumidor vai falar assim, nossa, é mesmo. E aquela sensação do carro zero, ela já vai trazer ele para a realidade. Isso é importante, o vendedor ele é fundamental. Então, Rafa, esse método que eu vi, eu descobri por um acaso. Qual que foi esse acaso? Os meus clientes estão comigo há 18 anos e praticamente as ações que são levadas ao judiciário, na sua grande maioria, são improcedentes.
Legal. É porque o carro não tinha problema? Não sei, de repente o carro até tinha, mas o meu cliente cumpriu tanto o dever de informação Legal. que ele se resguardou. E eu não tá agindo contra a lei, porque se ele tivesse agindo contra a lei, os processos não seriam procedentes. Muito bacana. Entendeu? Então, gerando uma cultura que assim, né, que o lojista, que o cliente vai processar, eu vou ter que pagar e eu tô sempre errado, e não é bem assim. Não é bem assim. Porque o lojista não tem o quê? Conhecimento e informação. Isso. E pegando nessa do lojista, que eu acho que vai ser uma informação muito bacana, quais são os erros jurídicos mais comuns Principais. que você encontra aí, né? O que é bacana, né? Que você tem 30 anos de experiência no setor. O que você encontra aí de mais comum de erro jurídico que um lojista acaba Contratos cometendo? mal feitos. Contrato mal feito. Você sabe por quê? Eu fiz essa pergunta no Lions Clube do Guga e fiz ontem na palestra. Eu fiquei chocada. Eu perguntei, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos daqui, sejam sinceros, quantos daqui já leram um contrato da loja todo? Todo mundo muda. Nem 20 pessoas. Nossa. Eu falei assim, como vocês querem exigir do consumidor uma informação, sendo que você mesmo não sabe dar essa informação para o consumidor? Vamos fazer uma autocrítica. Nossa, que legal daí. Vamos fazer uma autocrítica. Se vocês querem respeito, vocês têm que se profissionalizar. Por quê, Rafa? Eu falei isso muito ontem. Gente, vocês não são mais vendedores de carro. Empresários, né? Vocês são empresários. E se vocês não agirem como tal, vocês não vão ser respeitados. Você sabe por quê, Rafa? A diferença entre o picareta e o bom é a informação. Por quê? Lembra que o picareta que eu falei, ele omite informação? O bom informa. Aí, quando chega no judiciário, se vier a chegar no O judiciário... bom tá disposto até a perder a venda, talvez. Se ele falar a verdade, o pessoal não quer... Eu tenho cliente que já deixa... Eu tenho cliente que fala assim, não compre esse carro, que esse carro não é para você. Eu tenho cliente que faz isso. E aqui, quando chega no judiciário, que os juízes recebem aqui, doutora, no meu contrato tá escrito isso, tá dessa forma, mas eu perdi. Mas às vezes, colocou uma cláusula solta lá. Aí quando você se chegar ao judiciário, o magistrado, ele pega um processo que ele vê um contrato onde a empresa informou em caixa alta, negrito, demonstrando a boa fé, ele fala, peraí, essa loja aqui é diferente, ela não tá naquele bolo lá dos picaretas. Aquele contrato Você entende? Você entende? Então, às vezes, o documento mais importante da empresa, que vai retratar... Vocês reclamam que a pior parte da loja é o pós-venda, não é isso? O pós-venda, ele pode ser prevenido e diminuído sensivelmente o pós-venda. Com que? Método correto. Contratos bem elaborados, informativos. Não, gente, meus clientes estão comigo há 18 anos. Todos prosperaram. Todos. Lojistas. Eu tenho cliente... Caraca, você tem lógico com você há 18 anos. Não, inclusive, eu não posso deixar de falar aqui. Você vai ter que abrir um parêntese. Parabéns, Estrada Real Veículos, que está fazendo 18 anos nos dias 21 de setembro. Legal. Um abraço pro Hilton e pro Ney, nossos clientes também. Seus clientes. Então, parabéns para eles. Vai ter um feirão lá no final de semana do dia 21 de setembro. E, gente, eles começaram comigo no início. Eles tinham uma loja. Uma. Hoje... Vocês sabem... São 3 unidades? São 3 unidades. Eles têm associação veicular, ramo imobiliário, ramo de vidraçaria. Então, ou seja, eles prosperaram agindo certo. Legal. Eu não tenho nenhum cliente que... E eram vendedores. Eles eram vendedores da SRM Veículos, que era uma loja grande. E montaram sozinhos. Então, o que eu quero trazer para vocês? É possível começar trabalhando certo. Porque eles trabalharam certo desde o início e deu certo. Então, a minha prova social maior são eles que estão comigo desde o início. Caraca, 18 anos não são 18 meses. Não são, é uma vida. Não é 2 anos. Cara, 18 anos, uma vida. Felipe Furbino, que está comigo nessa empreitada, que vamos falar daqui a pouco,
Ele está há mais de 25 anos no setor, quer dizer, metade da vida dele, ele tem 44, ele trabalha com venda de automóveis. Ele me conheceu em 2008. Ele tinha um escritório de advocacia grande, referência em Belo Horizonte, mas não era especialista. Então, ele tinha um problema, doutora, nada posso. Tudo a loja está errada. Quando a loja vai ter direito? Não é possível. E eu fiquei conhecendo a loja, a Alta Estrela, um grupo grande em Belo Horizonte também, referência, eu não sei se você conhece. Sim, estamos conversando com eles, inclusive. Ótimo. Auto Picapes, a Estrela Picapes. BH Automóveis você atende também? Não, BH Automóveis não, mas conheço. Então, eles começaram a trabalhar comigo em sequência, porque tinha um escritório, outra prova social que o método funciona, porque eles trabalhavam com um escritório grande, renomado, mas não era especialista na área. Começaram a trabalhar comigo desde 2008, mais ou menos, e estão comigo até hoje. Então, assim, graças a Deus, eu nunca tive no escritório um cliente que saiu do escritório por não estar satisfeito. Graças a Deus, eu não tive. Então, quer dizer, isso é um reconhecimento do trabalho. E para falar para vocês, gente, eu tenho clientes que começaram com uma loja pequena. Eu advogo hoje, desde loja que vende para carro zero, por exemplo, Capital Veículos, Grupo Capital, vocês conhecem lá? Acho que não. Capital, ela trabalha com veículo com BID e eles abriram uma loja de carros de repasse. Não, repasse. Eles vendem só repasse para consumidor final, sem garantia. Uai, doutora, como? Do método certo. E sabe qual a maior avaliação deles no Google? Loja de repasse. Entendeu? Então, tá vendo como é que não tem desculpa? Não tem desculpa de você falar, a doutora tá falando isso, porque também ela advoga para lojas que só vendem carro, né, mais novos. Não. Desde que tenha um contrato bem feito, com todas as informações. Dever de informação. Lealdade. A lealdade contratual que é importante. Legal. Entendeu? Qual que você acha que são os principais, assim, erros que você vê, assim, que os lojistas cometem, assim, não ter uma assessoria, não conhecer o contrato, não conhecer a lei, realmente, a gente sabe que tem alguns que agem mesmo às vezes fazem alguma coisa errada, não informa, ou omite, nem não informa, né? Omite uma informação que acaba sendo não tão transparente. O que você acha que são os principais? E o que impacta a loja não ter essa blindagem jurídica? Então, Rafa e Pedrosa, o que eu vejo no dia a dia? Não é maldade, é que os próprios lojistas não têm a informação. Eles não sabem quais os direitos eles têm. Porque eles têm direitos. E eu soube disso quando, até então, gente, até maio desse ano, eu vivia no meu mundo processual com os meus clientes, tá? Eu não era de participar de congressos, nada. Assim, congressos automotivos, né? Eu participo de congresso de direito, alguma coisa assim, mas eu era muito restrita à questão processual. Eu tinha o meu resultado com os meus clientes e ponto. Eu não sabia como funcionava o mundo externo. Quando o Felipe Furbino me falou, doutora, lá fora não é assim. Eu falei, não, mas não é possível, porque eu tô acostumada comigo, né, dentro, desde o início. Então, para mim é normal aquelas coisas acontecerem, meus clientes estarem, né, tranquilos. Ele falou assim, você não entende como é o mercado lá fora. As pessoas me ligam pedindo informações. Então, o que acontece? Por incrível que pareça, eu recebo na minha caixa de mensagens uma enxurrada de pedidos de socorro, de pedidos sem saber o que fazer. Então, o lojista hoje... e aí, eu chamo a atenção também para a autocrítica dos lojistas. Vocês precisam ser mais unidos. Você sabe por quê? Vocês, ao invés de serem chamados de picaretas... Vocês deveriam ser chamados de pilares da nossa economia, porque vocês sustentam praticamente uma das maiores economias do país. Movimenta a economia do Brasil, né? Foram mais de 15 milhões de veículos vendidos no ano passado. Vocês dão empregos diretos e indiretos. Pensa bem, autopeças, lanterneiro, despachantes, Funilaria. martelinho.
Você compreende como esse setor é um setor que, se ele não estiver bem estruturado e ele não for bem valorizado, ele é um desfalque para a economia de um modo geral? Fora que outras coisas, mobilidade urbana. Ó, tá vendo como que os lojistas, eles precisam entender a importância deles enquanto um agente econômico do país? Por isso que quando eu falo vocês precisam se profissionalizar, E se posicionar como empresário. se posicionar. E aí vem o papel fundamental de quê? Associações. Por quê? Muitos lojistas acham, associação para quê? Gente, através das associações é que vocês vão ter representatividade. Vocês acham que quando surge alguma legislação estadual, como surgiu em Minas a questão da obrigatoriedade da vistoria nas SCVs credenciadas, imagine o impacto que isso vai causar. Aí vai um lojista lá reclamar. Não vai adiantar. Agora vai uma associação com 1.000, com 2.000. Exatamente. Então, vai aqui para vocês, lojistas, entenderem a importância das associações. E é falta de conhecimento, eu vou te interromper, porque assim, o lojista não tem ideia do benefício que é. Vou pegar a Soveng, que é uma referência, para mim é uma das mais atuantes que tem. Pô, aqui em São Paulo, Alvésio, o Marcelo Cruz, um abraço. O Alcides faz abraço, porque conheci incrível. o Alcides. Pô, tem várias associações aqui, tem o César lá de Curitiba, a Sovepar, um abraço. Se o lojista conhecer, tiver informação do benefício, negociação com banco, com portais, Tudo. assessoria contábil, jurídica, treinamento. Desconto em anúncios. E você vai pegar a mensalidade. Não é isso nada, aqui. Porque é uma cultura que existe. Associação, sindicato, não vou participar disso, eu não preciso disso, não. Aí às vezes o cara tá tomando na cabeça, Dani. Tá no Exatamente. negativo. Não tem Né? Desculpa de interromper. Não, mas você tá certo, Rafa. E essa reflexão, gente, ela é realmente importante, porque vocês querem, mas ao mesmo tempo vocês sozinhos não conseguem. Então as associações, elas promovem cursos, promovem qualificações através de workshops, entendeu? Como o Guga tá fazendo, até pessoas particulares. Gente, na minha época, isso não existia. Hoje em dia, os lojistas, eles têm a faca e o queijo na mão. Porém, nas piores dores dos lojistas, o que eu vi hoje, tá? O que eu vejo é que esse tema nunca foi tratado. Entendeu? Tem prospecção de venda, como comprar bem, mas e o pós-venda? Como eu lido com essa dor? Até então, não se tinha, na verdade tinha, mas não reverberou, não, como eu vou falar, não foi uma coisa que foi tão clara. E um vídeo meu na internet, viralizou. E aí, a minha vida virou uma loucura, de uma hora para outra. Por quê? Eu saí de um momento até pessoal muito difícil, que eu tive uma enfermidade muito grave. Eu estava em momentos realmente muito delicados. E aí, quem acredita em Deus, né? Deus, num dia eu estava completamente arrasada, com dores e tudo. No outro dia, meu vídeo estava viralizando na internet. Legal. Nossa, que arrepiado agora. Né? Eu nesse período de novembro até maio, eu tive uma trombose intestinal na veia do mesentério. É uma enfermidade muito grave, que somente 40% das pessoas conseguem sobreviver. Eu fiquei internada 4 vezes, eu fiz 2 cirurgias, eu tive um atraso de diagnóstico de 40 dias. Os médicos falaram assim, oi? Então, eu fiquei até maio à base de remédios e totalmente no meu mundo de dores. E quando eu falo da gratidão, eu falei ontem, eu cheguei aqui e falei, Rafa, ontem eu comecei uma palestra onde eu pedi uma salva de palmas para as pessoas que estavam lá antes. E todo mundo ficou assim, gente, e eu falei, olha, ao final eu vou falar para vocês o porquê e para quem são essas palmas. E aquelas palmas, elas foram para os lojistas porque, sem eles saberem, quando eles compartilharam meus vídeos, quando eles visualizaram meus vídeos, sem saber que eu estava passando por aqueles momentos tão dolorosos,
eles me fizeram ver que eu era importante, entende? Eu já estava ali naquele momento e eles me fizeram ver que não era só aquilo. E eu tinha que servir e me tirou o foco da minha doença, da minha dor. E eu aprendi, gente, essas oportunidades que vocês têm de comparecer em cursos, vão, porque o Marcos Rossi, sabe o Marcos Rossi? Ele não tem nem os braços, nem as pernas. Tava lá no evento, né? Tava no evento. E ele falou uma coisa que eu, esse tempo todo, desde quando eu tive essa enfermidade, eu estava tentando entender. A diferença entre dor e sofrimento. Até aquele dia de novembro até maio, eu estava com dor e estava em sofrimento. Depois que aconteceu isso, eu optei por não sofrer. Eu tô sentindo dor, tô tomando remédios até hoje. Mas eu optei não sofrer. E isso ocorreu por causa dessa visibilidade. Você entende como nada na vida da gente é por acaso? Então, assim, é só um pouquinho, sabe? Aí você entende de onde vem a gratidão. Por quê? Lembra que eu falei no início que eu tenho a gratidão porque tudo que eu sei, eu conheço, eu tenho do setor automotivo? Agora o setor automotivo vira e fala assim, olha, tudo que você conheceu, a gente quer receber de você. Ontem, e sem saberem, né? É surreal, né? Por isso que eu fico arrepiado, assim. Sem saberem. Aí e não ontem... foi uma coincidência. Não foi. Eu falei, é um chamado. É um chamado. Então, assim, por isso que a gente fala, né? É aquele ditado. Nesse mundo, você está para servir, né? Quem não serve para servir, não serve para viver. Né? Eu acho isso muito lindo. Sim. Então, eu estou aqui, assim, aberta para retribuir isso, porque vocês, de certa forma, tiveram uma importante decisão no rumo da minha vida. Que legal, né? Nossa, muito bonito sua história. Impressionante, emocionante, assim. Você tá aí sentindo dores, aí tomando remédio, mas você tá indo em prol do seu chamado. Exato. E eu entendi isso como um chamado, literalmente, porque às vezes os lojistas, eles estão assim, doutora, graças a Deus apareceu um advogado dos lojistas. Você tem que ver a coisa... Esse vídeo seu que viralizou tá no seu... Você me manda depois? Eu quero... Tá, manda. Foi um vídeo... Na verdade, ele tá no YouTube e tal. Não, é um corte do podcast que eu fiz. Tá bom. Foi uma resposta... Tá? Eu gravei um podcast e houve um vídeo feito por um repórter com um lojista. A pergunta que fizeram para o repórter foi um bate-pronto, bate-bola. Aí perguntou assim, olha, se o motor do carro do cliente quebra, a loja é obrigada a arrumar? Aí a resposta de bate-pronto foi, e o lojista tem um prazo de 30 dias, se ele não resolver no prazo de 30 dias, o consumidor tem direito de desfazer, não. Eu fiquei chocado. Falei, gente, mas peraí. A resposta deveria ser, depende. Qual que foi o motivo que levou o carro? Foi mau uso, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Cara? Então, este foi... Sim. Porque ficou um contraponto. Entendi. E os próprios consumidores, também, alguns, entenderam o meu contraponto. Não Sim. no sentido de, o consumidor tá errado, mas é porque não é assim que acontece. Sim. E outro vídeo que aí viralizou mesmo foi, pode vender um carro sem garantia? Pode, desde que cumprido o dever de informação. Esse vídeo também bombou. Há pouco tempo atrás... Em um mês eu tava com quase 3 milhões de visualizações. Me manda depois. Imagina, para uma conta pessoal que tinha... Você vê que não é uma coisa... Não é uma coisa normal. Não é uma coisa normal. Essa exposição. E natural, não foi tráfego pago. Não. Porque a galera acha... Sempre tem um que fala, deve ter feito tráfego pago. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não, né? No orgânico. Rafa, isso foi antes... Deixa eu te falar. Eu posso só contar um pedaço? Vou abrir porque é uma coisa... Deixa eu te falar para você ver que não é uma... Não tem como não ser de Deus. Dia 8 de maio, foi o primeiro dia depois desde novembro, que eu tinha levantado sem dor. Primeiro dia que eu não precisei de tomar nem tramadol, nem dipirona. Eu levantei com bem-estar. Eu respirei e falei, meu Deus, eu não acredito. Eu posso sentir bem-estar, porque para mim o normal já era sentir dor. Aí dia que eu não senti,
Eu fiquei, assim, super feliz. Aí eu fiz o podcast com o Felipe Furbino em novembro. Só que eu viajei, eu fui participar de um... Olha pra você ver como eu sou preocupada com os meus clientes. Eu fui para a Europa em férias, mas eu fui também para participar do maior congresso de direito civil que tem no mundo, lá na Universidade de Coimbra. E nesse congresso foram palestrar a Rosa Neri, o Nelson Neri, que foi um dos revisores do Código de Defesa do Consumidor. E eu estudei o livro deles na faculdade. Então, imagina, para mim era uma honra estar lá. Então, eu fui, passei mal na viagem, voltei e fiquei nesse stand-by durante esses meses todos. Quando eu cismei de colocar esse vídeo que começou a bombar, eu vi e falei assim, nossa... Eu vi um anúncio do Benê para o evento da Escalada. Olha só. Eu peguei e entrei em contato e falei assim, olha, eu gostaria de comprar o ingresso. O Benê falou assim, eu posso te ligar? Pode. Conversei com ele, como é que é esse negócio aí de vender carro? Eu não tô entendendo. Eu conversei com ele 1 hora. Ele falou assim, aqui, olha só, você não quer vir palestrar aqui, não? Legal. Eu falei assim, o quê? Você nem me conhece. Não, eu não te conheço não, mas eu quero que você palestre no meu evento. Rafael. E logo o Benê que tem um dom da conexão, né? Você sabe que... Rafael. Nossa. Aqui, um dia atrás, eu estava no meu pior momento de vida, no meu recolhimento. 4 dias depois, uma pessoa no evento dentro de um... Você sabe que é um evento Agora bacana. eu não entendi a forma que você entrou no palco, você tava muito emocionada lá, né? Eu vi que você entrou assim, eu falei, nossa... Você viu a música? Eu vi. Ai, Camena. Por quê? Eu estou desabrochando. Eu peguei essa letra dessa música, depois você, da Diana Ross. Ela tem um significado. Não é qualquer coisa. Ela fala que ela estava como se fosse numa concha, e aí ela se desabrochou. E que ela tinha muitas coisas para poder falar, que foi na época dos anos 80, quando a mulher estava saindo para o mercado de trabalho. Ela falou assim, olha, eu tenho muitas coisas para poder te contar, eu tenho muitas coisas para resolver, agora eu tô aberta para o mundo. Então, aquele momento ali foi um momento de... Desabrochar seu. Eu estou desabrochando. Agora eu entendi, Legal. porque na verdade, a hora que eu vi a tua emoção, eu falei, ela tá muito, assim, você tava assim no palco, Sim. eu não tô exagerando, tô? Porque eu até falei pra Camila, ela tava comigo, depois eu vou falar, falei, cara, você viu, ela tá... Você tava diferente, você tava com É porque vocês não sabiam que eu tava que tinha por passando. trás. E eu quero aproveitar Cada um e sabe parabenizar o suas Benê coisas. pelo evento, né, pelo trabalho que ele faz lá na Escalada, Sensacional. além de ser referência na Gestalt aí, Não, mas é um cara que tem realmente um dom das o conexões. dom das conexões. Ele bateu um recorde, já fez 3 edições aqui comigo aqui. O Benê, É um cara ele sensacional. estava lá comigo, ele estava com a E gente ele ontem. conversou com você, você vê que ele tem o dom mesmo, que ele conversou com você em pouco Na hora, tempo. Ele falou, na eu preciso hora. ter palestra no meu evento. Você acha que isso não Não, é uma coisa... Assim, é lógico que ele já tinha referências minhas, porque o Felipe Muraski, meu cliente do Grupo Estrela, quando a Gestalto foi entrar em Minas, eu fiz uma videoconferência com o Felipe, tudo, então ele já tinha referências minhas, né? Sim. Mas assim, ninguém oferece palco assim pra ninguém, gente. Ele não me conhecia. Legal. Então, você entende como que depois que as coisas acontecem, para nós que somos cristãos, a gente percebe como Deus, ele sabe o que está acontecendo. E muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes a gente não é grato. A minha sobrinha estava falando comigo hoje. Tia, lembra quando eu falava que quando você estava internado, que mesmo você com dores, que era para você agradecer? Nossa. Eu falei, ela falou, tá vendo? Você só está aqui hoje, de certa forma. Sabe? Isso, Então, pela assim, gratidão. é uma gratidão sem tamanho, gente. Então, Que legal. o que está operando na minha vida é uma coisa muito grande. E vocês não têm noção do carinho. Ontem, no evento do Guga, as pessoas chegaram e disseram, doutora, eu vim aqui só por causa de você. Você entende isso? Você mexer com as pessoas, da pessoa chegar e te abraçar e falar assim, eu vejo uma luz em você diferente. Gente, vocês não têm noção tanto que isso tá me fazendo vencer essa fase difícil da minha vida, que muitas pessoas não sabem. Legal. Caraca, Dani, segue muito guerreira. Você entende isso? Gente,
Muito obrigado. Presente. Gente, eu tô ganhando presentes de fãs. Daqui a pouco eu tenho fã-clube, né, Lorena? Já ganhei presente ontem, ganhei um livro. Um grande abraço. Ganhei um relógio. E um relógio, um símbolo. Olha pra você ver. Edilson. Ô, general. Lá da General. Esse é fera demais. Fera. Beijão, meu querido. Trouxe um relógio de presente pra mim. Sabe o que ele falou comigo? Toda vez que você olhar para esse relógio, você vai saber que é no tempo. É no tempo de Deus. As coisas acontecem no seu tempo. Não, e ele, a história dele, né? Não vou nem entrar aqui. Nossa, que senão a gente vai. Não, ele é evoluído, né? Assim, o que aconteceu com ele, eu falei assim, quando ele me contou os detalhes, e ele tá lá de pé, com energia boa. Rafa, é um cara diferente. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai acreditar. Olha como o mundo é uma. Eu compartilhei o vídeo do incêndio da loja dele há uns meses atrás. Eu falei, gente, olha só que loucura, surreal. Quando eu nem sabia quem ele era. Ontem eu recebi um presente da pessoa que eu fui solidária a ela lá quando aconteceu. Você nem conhecia ele. Não, eu nem sabia quem era. Você tem noção de como o mundo... Olha pra você ver, eu falei, nossa, como esse lojista deve estar agora. Poxa vida. Eu falei pra ele, me dá uma mentoria. Como é que você faz pra ficar com essa... cabeça em pé, com energia, com esse sorriso, depois de tudo que ele passou, porque ele tem filhos, né? Assim, um negócio que... Tem. Você que é advogado, você começa... Eu falei pra ele, você já começa, né? Assim, o cara é iluminado mesmo. Iluminado. E você falou de gratidão, eu tava lá no Congresso Fenabrave, e eu quero agradecer o Eduardo da Comasa, que é um cliente / amigo, também lá no interior de São Paulo, cara, e eu cheguei assim pra cumprimentar, não sei se você tava comigo, Pedro, você ficou comigo bastante tempo. Fala, Duta, ele me deu um abraço. Como é que você tá, meu irmão? Eu falei, cara, eu tô muito bem, melhor agora que eu encontrei você com essa energia maravilhosa, que tá sempre sorrindo. E, cara, é muito bom sempre te encontrar, porque a energia que você traz é diferente. Aí eu fiquei assim, falei, nossa, Du, ele falou, é verdade, irmão, Rafa. é verdade, cara. Ele falou Mas assim, Rafa. você tem uma energia diferente. Tem. Aí eu até liguei pra minha esposa, falei, amor, eu ouvi isso. Nossa. Então isso é um negócio que... É uma coisa assim, que é uma gente, injeção de... Vocês não... Eu volto a falar aqui, muito obrigada. Vocês não têm noção do carinho. Gente, vocês não têm noção. Eu tô falando sério. Fantástico. Quantidade de pessoas. Tinha 500 que chegou. pessoas no evento, Walter. Tinha. Gente, nossa, olha, você tem que ir no evento para você entender. Tô esperando o Guga me convidar para ir no evento lá. O Guga não convida, né? Eu tô esperando ele para vir aqui fazer a segunda edição também, tá convidado aí, porque Gente. A primeira foi fantástica, foi no comecinho, a gente vai completar 3 anos de canal já, só pra galera saber, já a gente tem aqui esse aqui é o episódio 184, a gente tá com, né, crescendo aqui 12 mil inscritos no canal, e Guga, você tem que vir aqui para trazer um pouquinho aí da sua experiência para compartilhar com quem o não mercado conhece, automotivo. quem não conhece o G30, procure saber que você vai se profissionalizar. É isso aí. E eu queria saber como é que surgiu a ideia de fundar o Instituto Ferreira Furbino ao lado do Felipe Furbino. Então, o Felipe Furbino é o meu cliente que está comigo há 18 anos e ele sempre fala comigo, doutora, o mercado não tem essas mesmas informações que seus clientes têm. Seus clientes são privilegiados. Eu falei, Felipe, muito obrigada. Ele falou assim, não, doutora, mas eu tô falando sério. É porque pela expertise sua, por você ter trabalhado nesse setor, é um setor muito referente. Ele realmente, gente, é muito diferente. Então, o advogado, ele forma na faculdade e é complicado, porque as nuances que tem na agência de automóvel é completamente diferente de qualquer mercado que ele tem, né? E o Felipe tá lá assim, doutora, hoje em dia informação é uma coisa valiosa. Não é valiosa só no aspecto econômico, é valiosa no sentido de convencimento. E você, de certa forma, você está com esse poder nas suas mãos, sabe? E ele é um idealizador. Hoje ele não precisa disso. A loja dele vende mais de 250 carros por mês. Ele trabalha no ramo agropecuário, imobiliário, mas ele tem isso como gratidão. Aí a gente volta... Exatamente. Ele quer devolver. Como que ele quer devolver? Doutora, eu quero que esse setor que me deu tudo que eu tenho se profissionalize. Porque se eu me profissionalizei e venci, eles também podem vencer, porque eu também comecei pequeno. Legal. Então, esse instituto ele está surgindo agora. E ele está surgindo com
uma vontade muito grande de retribuir a gratidão. E é uma coisa tão séria. Assim, eu fiquei muito feliz quando ele falou assim, doutora, vamos colocar o nosso sobrenome nesse instituto. Tanto que chama de Instituto Ferreira Furbino. Ou seja, ninguém colocaria o sobrenome dele, uma pessoa tão renomada, se não fosse um projeto muito sério e muito peculiar. E eu tenho certeza que a gente vai desenvolver um trabalho voltado para os lojistas, justamente isso, principalmente nessa orientação que falta. E eu não julgo aqui, você me perguntou quais são os maiores problemas, e eu não julgo aqui o lojista por ele fazer um contrato mal feito ou não ter uma informação correta, porque realmente é difícil eles buscarem isso até um advogado especialista nessa área. Inclusive, é muito bacana ver a advocacia unida, porque eu tenho recebido um monte de mensagens de advogados me perguntando se eu não dou mentoria para advogados nessa área. Olha, eu só posso falar para vocês que eu já estou nos projetos do Instituto Ferreira Furbino justamente fazer isso. Por quê, Rafa? Isso é legal, né? Pra você ter mais multiplicadores. Exato, é o que eu te perguntei. A gente tem um treinamento nosso que a gente forma multiplicadores para concessionárias, mais para concessionários de montadores, assim, que a gente treina o treinador deles. Isso, eu te perguntei, um dia me falaram assim, nisso? não, você é maluco de formar um multiplicador, você está formando um concorrente e tal. Eu falei, é mais uma pessoa que vai poder multiplicar e aumentar o meu legado. Você é igual a mim. Outro dia me falaram assim, Dani, vou te falar agora uma coisa que eu nunca falei no digital, cara, que assim, a gente tem uma estrutura grande, né, Pedro? Assim, a gente tem uma estrutura grande. Eu, de verdade, assim, não é arrogância, se eu enxugasse a minha estrutura, já me falaram muitas vezes isso, se eu enxugasse o número, a gente tem quase 40 pessoas na equipe, eu ia ganhar igual ou talvez mais. De verdade. A gente já fez essa conta 1000 vezes, eu e o Daniel. Mas eu não quero. Eu quero gerar emprego. Eu quero que mais pessoas multipliquem o meu método, entendeu? Sei que eu tomo na cabeça, por isso já falei lá, tem gente que entra de má fé. Fazer o quê? A pessoa vem, vende meu conteúdo, rouba o conteúdo, rouba minha carteira, fica aqui, pega uns clientes e vai embora, monta um concorrente. Isso vai acontecer e tá mas, tudo certo. infelizmente, pessoas que agem dessa forma, elas não conseguem se prosperar. Exatamente, isso vai acontecer. Aí eu falo assim, pô, se você reduzir, você vai reduzir o seu risco de formar concorrente. É o que me falou, eu falei, mas eu não tenho esse medo. Eu falei, vai. Falei, monta, não tem problema nenhum. Pô, eu tenho várias pessoas que passaram aqui que montaram empresas, são bem-sucedidas, são felizes, tá tudo certo. E a gente vai ter pessoas boas, ruins que vão passar. Então, assim, eu não tenho esse medo Eu também não. E eu sei que realmente, se eu quisesse focar mais em palestra e reduzir o meu tamanho, talvez eu teria mais lucro mesmo. Menos risco, a gente estava falando ali, menos risco, mas eu não quero. Eu quero mais pessoas multiplicando o meu método. Entendeu? Que é bacana, porque eu quero gerar emprego. É um método seu. Um cliente me falou a mesma coisa. Doutora, mas você vai lá dar o ouro para esses advogados, eles vão roubar. Eu falei, meu querido, eu não consigo atender o Brasil inteiro. Quantos CNPJs de loja de carro tem? 45 mil CNPJs, eu vou conseguir dar assistência para todo mundo? É isso aí. Não! E é o que eu falei no início. O conhecimento é uma coisa que você pode compartilhar o tanto que for. Você nunca vai ficar pobre dele. Isso é tão legal que eu tava conversando com meu amigo Marquinho. O Marquinho da Kiko Altos, que é um cara fora da curva. Vou te apresentar, é lá de Taubaté. Um dos lojistas, assim, nessa parte de branding, de marketing, marca. Pra mim é o melhor do Brasil. Depois pesquisa lá, Kiko Altos com K. Sim. Marquinho teve aqui 2 vezes. Sou fã do empresário. Esse é um empresário, setor automotivo. Você vai gostar. O cara que estuda, que busca, sabe, conhecimento... Vende mais de 100, entre carros e motos e usados e novos, ele vende mais de 100 negócios por mês, a loja dele em Taubaté é referência, né? E aí eu fui lá visitar ele e tal, foi um dos caras que mais me tirou da zona de conforto em multimarca, eu tive que adaptar também, porque ele tem processo. Então assim, ele chegou e falou, você tá achando que você vai vir aqui, isso aqui eu já tenho, isso aqui você faz assim, isso eu faço assado. Então, assim, foi muito bom, porque eu adaptei. Procedimento. Ficamos lá mais de um ano, né? Um cara que é referência, ele é nadador, o cara nada 60 quilômetros no mar, né? O cara é fora da curva. Né? E aí eu tava lá, falei, pô, Marquinho, não te contei as pirosas. Falei, velho, cadê suas palestras, velho? Você vai guardar isso aí pra você, velho? Você vai morrer com isso aí pra você? Ele ficou me olhando assim, eu falei, cara, você tem que fazer palestra, velho. Como assim, né? Como assim? Você vai guardar? Seja egoísta, irmão. Falei pra ele, porque ele é meio agressivo como eu. Não seja egoísta, velho. Falei assim, vamos compartilhar. Vamos compartilhar isso aqui. Você pode
Ele, não, eu já pensei, mas eu falei, já pensou? Velho? Começa É assim que amanhã, o velho. Felipe falou comigo. Eu falei, começa amanhã, cara. Eu falei, não guarda. Eu falei, cara, você me falou, me identifiquei. Eu falei, cara, não guarda, não morre com isso só pra você, não, Não, cara. pra você. Porque ele é um cara, assim, de alta performance na vida, não é só Não é só no nisso, negócio, né? entendeu? Assim, como empresário, como atleta. Pra você ter uma ideia, ele tem lá, cada carro vendido, são X pratos que ele doa. Eu já ouvi falar. Esse cara, eu vou te mandar o podcast. Ele é fora da curva. Tem kit pet, quando vai cliente, então ele tem experiência do cliente lá que ele faz, tem o kit pet, kit infantil pra criança. Eu vi no Benê. Ele no Benê tava que falou no Benê, isso. tava aparecendo esse cara aí. Esse cara, eu falei, não. Mas você tá falando uma coisa aí, Um abraço pro Marquinhos aí, que eu sou fã. Eu falo que ele sabe que eu sou fã dele. Falei com ele ontem. Uma coisa importante que você falou aí, a questão de você dedicar nas coisas na vida. Eu não sei se você sabe, eu fui vice-campeã brasileira de ciclismo. Olha. Sim, em 2015, 2015 eu fui vice-campeã, eu fui medalha de bronze, e 2016 eu fui vice-campeã. Por que eu tô falando isso? Porque eu fui vice-campeã com 6 meses de ciclismo. Eu comecei a pedalar em 5 meses. Seis. Eu comecei a pedalar em fevereiro. Em julho, eu fui vice-campeã. Disputei. E para você ver quando a pessoa tem foco, protocolos, métodos, os lojistas precisam ter métodos. Eu fiquei chocada ontem quando eu perguntei: quem consulta os sites aqui de tribunal, certidão de dívida ativa, certidão de débito trabalhista antes de comprar um carro? 5 pessoas. Gente, uma pessoa vai vender o carro na loja, se você acha que a pessoa tá te vendendo um carro baratinho porque ela tá apertada, ela é boazinha. Não, muitas vezes a pessoa pode estar te vendendo um carro porque entrou um processo contra ela e o advogado falou, olha, você vai ter os seus bens penhorados. Ô, Dani, a grama tá alta, né? Vamos dizer assim, tem muito... Assim, o mercado precisa desse conhecimento. Precisa. Eu quero linkar com uma pergunta aqui. Claro. Como que o setor automotivo... A gente sabe que está em constante transformação. Sim. Né? Como que você enxerga o papel do direito na modernização e na profissionalização das revendas de carros? Eu acho fundamental, mas o que eu estou falando aqui com vocês, Rafa, não existem muitos advogados que são especialistas. E talvez os advogados não saibam que é um ramo muito fértil, porque, gente, é uma das maiores economias no país. Vocês têm 45 mil CNPJs e você tem lojistas que estão desamparados. E, ao mesmo tempo, Rafa, eu vejo que os lojistas ainda... a mente do brasileiro é o que a gente já estava conversando ali fora. O brasileiro ele não costuma muito a valorizar o trabalho intelectual, né? Então, às vezes, ele não entende porque ele tem a necessidade de pagar um contador e ele vai cobrar o valor. Não, mas contador faz o quê? Faz nada. Gente, é importante que você tenha um contador, é importante que você tenha um advogado. Isso não é despesa, isso é um investimento. Por quê? Eu gravei um vídeo esses dias falando assim, você pode explodir o caixa da sua loja sem nem ligar o motor do carro. Ou seja, se você compra um carro sem protocolo e o carro entra em impedimento judicial no carro, ele não precisa nem de ter ligado, não. Acabou. É uma bomba que você tem. Quero mandar um abraço pro Sidney Regozoni também, que é nosso apoiador aqui. Um grande... amigo, né? A Smart Car, que inclusive é nosso apoiador aqui. Quero falar pra galera que eu já vi que você também tem esse mesmo conceito de quanto mais pessoas tiverem. Então, acho que é legal a gente falar do trabalho incrível que esse cara faz. Eu agradecer o César da Sobrepar por ter me conectado com ele. Então, a Smart Car é uma inteligência contábil e jurídica que move a sua revenda. Então, a Smart Car é 100% especializada no setor automotivo, não só para a parte jurídica, mas para a parte contábil. Então, para quem não conhece, é um cara fera demais. Você conheceu lá no Benê também, né? Na parte tributária para ver revisão dos tributos federais de imposto de renda e contribuição sobre o lucro. Gente... Procurem o Dr. Sidney, porque existe possibilidade de você reduzir quase 50% da questão da tributação. E muito lojista não sabe disso. Teve lojista amigo meu, que ele conseguiu resgatar mais de R$1 milhão. Exatamente. Assim, amigo meu. Então eu tenho a prova social, porque não é que ele falou, não. Eu sei, eu tô falando que eu já fiz isso no escritório. Então. Eu tive cliente que foi multado na Receita... E a gente, né, há muitos anos atrás, e eu ajuizei a ação. E fora que virou um amigo, um cara sensacional aí, família, acabou de ganhar o terceiro filho. Neném, a menininha agora. Um abraço, precisamos marcar a próxima edição aqui. E aqui, um adendo. Eu preciso mandar um abraço pro doutor Reinaldo,
e o doutor Daniel. Que é aqui de São Paulo, da UVESP. Doutor Reinaldo, da UVESP. Tô pra marcar uma entrevista com eles Sim, também. Depois... doutores, muito obrigada. Eles fizeram questão de ficar na minha palestra, Legal. assistiram a palestra para depois ir embora. E na hora da emoção da palestra, acabou que eu saí do palco praticamente chorando. A gente não tem, né? Não lembro. Doutores, muito obrigada, sinceramente, pelo carinho, viu? Muito obrigada. E nós vamos conversar. Muito bom. Que legal, hein? Nossa, Dani, muito bom. Assim, Conversamos muito. Eu fico impressionado quando eu encontro pessoas que têm assim, é porque a galera às vezes não entende por que eu faço o que eu faço, né? Fala, pô, mas por que você não precisa, cara? Você já tá com a empresa consolidada, tira o pé, É outra velho. coisa, Rafa, Né? é. Por que você não Mas- para? Você não precisa mais, né? Aumenta, começa, você não precisa. Por que você trabalha tanto, né? Hoje mesmo perguntar, pô, mas por que, cara? As pessoas acham que é só pelo dinheiro. Eu falo, mas não é Não é questão. isso. Eu gosto, eu falei pra você que eu voltei, aumentei minha carga comercial de novo e eu tô feliz. Então não é só sobre dinheiro, né? E eu gosto de quando encontro pessoas que têm esse. E é bem alinhado também com a Vani e com o Glênio, que também tem esse brilho no olho, pô, o amor que eles colocam naquela associação. Uhum. Não é à toa que Não tá. é à toa que é que é a referência. maior. É a maior, né? Referência. Com maior É associados, que tem. E eu- Você viu o tamanho do evento que eles fizeram no ano retrasado? Sim, o congresso que eles Você tava fizeram. lá? Não, eu não estava Eu não no pude congresso, eu tava também, que viajando. eu também tava, Eu mas tava pô, viajando. pô, Fredo Soares no Não, congresso, e eu, o João Jota. e eu posso Meu falar... sonho é ver uma palestra do João Jota. Eu não pude ir, fiquei. Eu posso chorando. falar da Solveng porque eu sou da época. Na época era o Jeová, eu não sei se você lembra, Não. a associação era o Jeová e o Roberto Lázaro. Não conhecia, Aí- só conhecia. Sim, isso lá em 1998, quando eu comecei a trabalhar, 97, 98. Aí a Solveng deu uma fechada em 2000, mais ou menos, e sumiu. Aí depois que eles reativaram, Retomaram. foram eles. Não, e o Glênio ainda falou pra mim, a Vânia, que tem o interior ali, que tem muita loja ainda pra Que trazer, não conhece, né? não Que não conhece conhece. essa associação. Então eu acho que as pessoas devem, gente, praticamente todos os estados, eles possuem associações. Então procurem saber as associações, que vocês vão ser mais bem direcionados. E agora, com esse movimento, eu achei bacana que acabou repercutindo também nas associações. Deu uma balançada na necessidade de estar trazendo para os associados um conteúdo que é a dor que eles sentem. Legal. E isso eu acho que agora vai dar uma movimentada no mercado, porque com as associações entrando nessa frente, com os advogados que são especialistas nessa área, se juntando para poder profissionalizar o setor, os lojistas vão se achegar mais. E isso é importante, gente. É muito importante. Muito bom. Nossa, Dani, parabéns. Assim, inspirador ver o brilho no olho, o amor que você tem pelo que você faz. E eu fiquei muito feliz porque poderia ser qualquer pessoa, poderia ter sido o corte de um podcast de qualquer outro colega advogado que atua nessa área, que sabe o quanto é difícil, o quanto às vezes é complicado, mas foi o meu. Talvez seja porque assim, como assim? Uma mulher vir falar de piston, eixo do virabrequim, como assim? Mercado machista que a gente tem, né? Porque não o tem como mercado, negar, né? Mas aqui, o carinho... Até nos não- dias de hoje, você vê que eu já ouvi em loja, enquanto eu falei, mas é você que vai me atender? Nos dias de hoje, 2025, cara, do cliente falar, mas a mulher não entende. Pelo amor de Deus, gente. Exatamente. As mulheres vão dominar o mundo. Ó, a minha Vamos, esposa, a tá, Dani, isso. Daniele também, tá comigo há Isso, a 23 Dani, eu anos. falei, a Dani. Se não fosse ela, não estaria onde estou. Nossa, minha mulher guerreira, ela faz tudo por mim. Tá lá com as crianças agora. Pô, tá aqui, só tô aqui porque ela tá cuidando das crianças lá. Né? A Luna, que é minha filha maravilhosa. As mulheres vão dominar o mundo, cara. Não tem o que fazer, não. Por isso que eu já fiz logo duas. Então, Tá Olá, vendo? Aproveita a ela. Giovana e a Laura. E só vai aí em você casa tá pra falando, ver. Rafa, algumas coisas que são muito pontuais. Por exemplo, dúvidas dos lojistas. Pode vender um carro com garantia de limitação, 90 dias ou 3.000 quilômetros, né? Essas são umas perguntas muito pontuais. E às vezes eu já respondi várias vezes. E o que eu deixo muito claro, às vezes, gente, é o seguinte: não existe o direito automotivo para carro usado. Não existe uma lei específica para isso. E eu me pautei muito na defesa dos meus clientes em princípios constitucionais. Então, eu sou muito segura no que eu vou fazer e no que eu vou falar, porque eu tenho uma Tem base resguardo. muito segura. Sim. Sabe, inclusive eu estou escrevendo um livro. Olha que Né? legal. Talvez fique pronto até novembro. Vamos ver. O meu tá no forno também, em breve. Pois aí. é. Então, não é uma coisa do nada.
Eu não estou falando aqui do nada. Embasamento. Eu posso sentar e sua conversar com qualquer coisa com base nos contratos, qualquer pessoa com base nos contratos que eu fiz, porque não é do nada. Eu vou só te dar um exemplo rapidinho. Da onde que você então tira que a garantia ela pode ser limitada a 3 mil quilômetros? Primeiro porque a lei não proíbe. Tudo que não está proibido está permitido. Tá? Segundo lugar, existem princípios constitucionais, muitas vezes as pessoas elas se baseiam só, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei especial que ela está acima de todas as leis, mas eles esquecem que existe uma norma maior, que é o texto constitucional. Caramba. Então, quando eu falo... Então é questionável, eu não sabia disso. Claro, Você pode chegar os e... tribunais, Porque eles o lojista, às vezes, tem a coisa, não, se tá no Código de Defesa do Consumidor, já era, tá lá. Mas não é bem assim. É legal falar pra galera, porque eles às vezes acham que aquilo é uma verdade Você sabe absoluta. por quê? E às vezes muitos advogados também. Existem princípios constitucionais, princípio da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé, segurança jurídica. Esses princípios, eles estão acima de quaisquer outras leis, que o juiz ele sempre vai ter que se valer desses princípios para aplicar o direito. Então, como não existe uma lei de carro usado e o juiz ele não pode considerar que um carro usado é um carro novo, o que o juiz tem que fazer? Ele tem que ir lá na Constituição para poder ver um princípio que ele vai usar para poder julgar esse caso concreto. Agora, uma das coisas também que reverberou, um Fusquinha 69, ele tem a mesma natureza de um carro zero? Não. O juiz vai poder exigir que um vendedor de um carro usado, Fusquinha, dê a mesma garantia de um carro zero? É razoável? Não é. É proporcional? Não é. Então, lojistas, vocês têm direito sim, mas vocês têm que buscar informação, vocês têm que profissionalizar e podem ficar tranquilo que nós, como advogados, eu fico muito feliz que, de certa forma, eu tenha causado essa disruptura, porque foi uma disruptura, tá? Eu te falo isso porque me falam, eu tenho feedback, foi uma balançada no mercado, tá? Porque até então ninguém sabia que poderia. E podem fazer muitas coisas agindo dentro da lei. E as associações já estão movimentando. A gente está tendo muito problema com PROCONs. Então, necessita de um contato. Aí, outra coisa, Rafael. Por que vocês precisam de estar numa associação? Muitos lojistas lá no evento falando comigo, doutor, a gente está tendo um problema na cidade com o PROCON. Às vezes, a interpretação que o PROCON dá. Vocês não vão conseguir resolver isso sozinhos. Vocês vão conseguir resolver isso com a associação, marcando consultas, marcando audiências. Então, tá vendo como é importante vocês saberem da necessidade de vocês se fortalecerem? E vocês fazem isso através das associações. Muito bom, Dani. Nossa, cara, acho que cabe uma próxima edição, hein? Tem que pra fazer a parte E a gente não falou nem metade do assunto. Tem que fazer a parte Ó, mineiro, a gente não falou nem metade do Se assunto. você pudesse deixar uma dica jurídica para um lojista hoje, que dica que você daria? Blindar não é fugir da lei. Blindar é se prevenir, é prevenção. Então, lojista, você tem que prevenir, prevenção. Haja com transparência e dever de informação em tudo que você for fazer. Porque assim você vai estar resguardando os seus direitos, cumprindo a lei e você vai ser visto como um lojista de verdade e não um picareta. Isso vende, hein? Isso vende. Fantástico. Qual que é a missão do Instituto Ferreira Furbino? É justamente isso. A missão é entregar tudo que a gente recebeu. Que legal. Eu e Felipe Compartilhar recebemos muito do setor, sobretudo o conhecimento. Então, Qual que é a loja do Felipe? é o Grupo Estrela. Grupo Estrela. Isso, Estrela Picapes, é uma loja muito... Sim, os sim. vídeos que eu gravei que tá no meu Instagram... A gente fez. Eu a gente fiz lá. Teve reunião com ele, agora eu não sabia, não Sim. tinha relatado, eu tinha te perguntado. Sim, bacana. sim, Estrela. Os vídeos que eu fiz lá, a loja é linda. Fala de novo do seu Instagram. Meu Instagram é DR, né, doutora, TRA, né, doutora.danieleferreira.k. Daniele com dois L. Com dois L's. E Daniele. Daniele. Boa. .k. Se essa toda Daniele é braba, porque a minha é braba, viu? Eu sou brava. Mas é braba Não, no eu bom sou sentido. boazinha. Eu vou te Mas é responder brabo, como aquela pergunta. Depende. Depende. Mas é braba no sentido de fera, de braba de guerreira, não é braba de brava. Deixa eu te falar uma coisa. Lá atrás, quando eu
o meu chefe falou comigo, minha empresa não tem mais valor, mais lugar para você. Ele não falou só isso. Ele falou comigo assim, isso numa festa de final de ano, depois que já tinha bebido todas, tá? Me segurou assim e falou assim, você não é mulher para ser mandada, você é mulher para mandar. Só que hoje eu entendo que o mandar não é mandar, manda fazer. Não, é o mandar da autoridade. Tipo assim, ele me deu uma autoridade para poder falar o que eu falo. Igual eu falei, gente, no meu assunto, eu falo até com o Papa. Exato. Eu faço sustentação oral em tribunal, né? Você tem que encarar. Até eu coloquei aquele... Você já tinha feito direito quando teve... Não, ele me falou, ele foi um dos meus incentivadores. Isso te acendeu a... Não, porque naquela época era muito difícil faculdade, gente, era caro. Minha mãe, né, ela era uma auxiliar de enfermagem. Eu não tinha condições de pagar uma faculdade à época, era muito caro. Hoje em dia tá muito fácil. E aí eu falei, nossa, mas como eu vou fazer direito? Eu já sabia, né, desde a adolescência, que se eu fosse fazer algum curso, seria direito. Bom. Isso aí eu já sabia. Tá. Era direito, entendi. Tá? E aí foi só uma chama, tipo assim, vai que eu te ajudo. Ele te incentivou. Me incentivou. Foi a pilha que faltava. Que legal. Muito bom. Bacana. Né? Adorei agradecer de novo a Vânia e o Glenn por me conectarem. E o Benê, que foram os que o Benê também. Me apresentaram. A gente conversou rapidamente na escalada, mas aqui no podcast deu pra gente bater um papo melhor. Adorei o conteúdo. Gente, mas passou muito rápido. A gente vai marcar a segunda edição. Que é bom passar rápido, a gente vai marcar a segunda edição. Gente! Eu acho que você tem realmente uma missão, você tem algo para entregar para o mercado que vai ajudar muitos empresários. Eu ia até te perguntar, você atende concessionária também Não, eu atendo, porque geralmente concessionária revenda de usados, porque geralmente concessionária eles já têm um corpo jurídico, mas né, vem da montadora. A gente não combinou nada, Dani, mas quem assistiu esse podcast aqui é lojista, tá com dificuldade, tá com dúvida, como é que faz? Dá para você faz uma entrevista, uma conversa, se quiser contratar você, como é que faz? Você tem assistiu o podcast, dá para eu posso deixar aqui, depois eu posso deixar o pode falar ou se não o contato, só me mandar, Isso, eu vou deixar aqui, aí o Mas Rafa pode falar coloca também, contato aqui. Agora. É porque eu não sei o número de cor, gente. Então tá bom, a gente vai embaixo. A gente coloca. Desculpa, gente, não sei o número de... Hoje em dia tudo é na agenda, né? Quem assistiu esse podcast lá, a gente vai deixar o contato aqui, o QR Code, chama a Dani lá e tenho certeza que você não vai se arrepender de bater esse papo com ela pra blindar a tua loja. É isso aí. E às vezes tem ali... preventivo, né? Não procurar o advogado só depois que acontece um problema, isso, né? Prevenir é isso, é você antever, é você antecipar. Legal, muito bom. Uma mensagem final pra galera ali, pra inspirar, o que você diz aí pro mercado, pros lojistas, o que você pode... Fica à vontade aí, fala o que você quiser, Dani. Tá então, gente, é muito rápido, para terminar aqui, eu queria sinceramente agradecer muito de coração todas as pessoas que compartilharam meu vídeo, que curtiram meus vídeos, porque vocês, inconscientemente, vocês me trouxeram de novo para a realidade. E foi só por causa disso que realmente hoje eu estou aqui. Foi por causa de vocês. Então, eu já tinha uma gratidão eterna com o setor por isso. E vocês podem ter certeza que agora, ainda mais. Ainda mais. E vocês não são picaretas. Vocês não são picaretas. Vocês não merecem ser chamados disso. E nós vamos mudar isso. Podem contar comigo. Nossa, fantástico, Dani. Parabéns, parabéns. Que demais, que emoção. Eu tô arrepiado de ouvir o amor que você tem pelo que você faz. Sim. O seu propósito é claro que você faz realmente para ajudar. Parabéns, sua história é inspiradora. Obrigada, Rafa. Parabéns. Vocês também estão de parabéns, porque vocês trazem aqui pessoas que vão contribuir para o setor, que estão aqui empenhados. Isso é muito importante. Igual você falou, não é só por dinheiro. É isso aí. Parabéns pela sua história, viu, Dani? Obrigada, Pedro. Pela sua superação. Eu tenho certeza que isso é algo que aconteceu recentemente, essa virada, né? 4 meses. E eu tenho certeza que você ainda vai colher muito mais frutos disso aí, viu? Parabéns. Deus. Para finalizar, gente, eu queria agradecer primeiramente a Deus, que sem Ele eu respeito quem não acredita, né? Tudo certo. Deus, acima de tudo, Filho dele, Jesus Cristo, né? No seu amor que veio para nos resgatar. A minha mãe Olga, maravilhosa, que eu amo. Meus irmãos, todos. Meus sobrinhos, todos. Minha assistente Lorena, que está aqui. Meus amigos, meus clientes. Muito obrigada. Todas as pessoas que me mandaram mensagens, que me abraçaram ontem, o carinho. Gente, é muito amor. É muito carinho voluntário.
Que bom que eu estou passando isso para vocês. Muito obrigado. Legal. Muito obrigado. Parabéns, Parabéns, Dani. Dani. Parabéns. Inspirador. Obrigada. Muito E agradecer também a galera que acompanhou a gente aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com 3 amigos, não seja egoísta. Esse conteúdo pode inspirar, você pode ajudar algum lojista, um outro empresário com algum insight que a Dani trouxe, que vocês viram que a experiência dela é fantástica. Tem a prática, tem a teoria, tem os cases. Então, não Muitos deixa, cases. não deixa de compartilhar com 3 amigos ali. Pega o botãozinho, não dói o dedo, né? Para compartilhar o dedo. Nada. Deixa um comentário, fala aqui qual foi o insight que você vai pegar, que você vai colocar em prática na tua loja. Se inscreve no canal, não é isso aí, Pedro? É isso aí, uma história inspiradora, você tem que dividir com mais pessoas. Legal. E foi um prazer, Dani. Gratidão. Obrigado, Lorena. Obrigado, Dani. Obrigado, Benê, Obrigada. Vânia e Glene por essa conexão. Obrigada. Que a Dani é realmente uma pessoa Espero diferente. que tenha parte 2. Vamos Com lá. certeza. Então tá bom. É isso aí. Tamo junto. Obrigado, galera. Se inscreve no Obrigada. canal, curte o vídeo. Até a próxima. Valeu! Tchau. Valeu.